Há relatos que ninguém quer acreditar, mas que ninguém consegue esquecer. Esta é uma dessas histórias. Numa estrada que quase não aparece nos mapas, cercada por mata fechada e esquecida pelo tempo, algo espera. Toda noite, depois da meia-noite. Tudo que você vai ouvir agora foi relatado por pessoas reais. E nenhuma delas conseguiu explicar o que viveu. Anos atrás, uma jovem desapareceu nessa estrada durante uma tempestade violenta. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela. O que se sabe é o que veio depois. Motoristas começaram a relatar a mesma visão. Uma mulher, parada no acostamento. Vestido claro, cabelos molhados, rosto escondido pela escuridão. Ela nunca pedia ajuda, nunca se movia. Apenas observava os carros passarem, como se estivesse esperando por alguém específico. Renato era motorista experiente. Já havia cruzado aquela estrada dezenas de vezes. Naquela noite, era quase 00:40. A chuva caía com força. E foi então que ele a viu. Imóvel, sozinha, na beira da floresta. Algo dentro dele disse para não parar. Ele parou. Quando a porta abriu, o ar dentro do carro ficou gelado em segundos. Ela entrou sem dizer uma palavra, sem olhar para ele, sem fazer nenhum som. Apenas se sentou. Foi quando ele percebeu. As roupas dela estavam completamente secas. Com a tempestade lá fora, era impossível. O rádio começou a falhar. As luzes do painel piscaram. E um cheiro tomou conta do carro. Terra molhada. Com o coração acelerado, Renato olhou pelo retrovisor e quase perdeu o controle do volante. O banco traseiro estava vazio, sem reflexo, sem sombra, como se ela simplesmente não existisse. Ele freou com força, virou para trás. Ela estava lá, imóvel, exatamente como antes. E então, ela falou, baixo, quase inaudível. Você não deveria ter parado. As luzes da estrada apagaram ao mesmo tempo. O motor morreu. O silêncio ficou absoluto. Renato tentou ligar o carro. Nada. Pegou o celular. Sem sinal. Foi então que ouviu passos vindos da floresta. Lentos, pesados, se aproximando. A mulher virou o rosto lentamente. E pela primeira vez, Renato conseguiu ver seus olhos. Completamente escuros, sem íris, sem vida. A pele pálida como papel. A expressão vazia. Como algo que aprendeu a imitar uma pessoa, mas nunca foi uma. Ela disse mais uma coisa. Eles estão vindo. Os galhos começaram a quebrar. Sombras se moviam entre as árvores. Os vidros embaçaram por dentro. E marcas de mãos apareceram do lado de fora do carro. Várias, ao mesmo tempo. Renato entrou em colapso. Tentou abrir a porta. Travada. As marcas continuavam se multiplicando. O carro estava sendo cercado. E então, tudo parou. O rádio voltou. As luzes acenderam. O motor funcionou. Renato acelerou e não olhou para trás uma única vez. Quando finalmente encontrou um posto de gasolina, estava com as mãos tremendo e a voz sumida.
tentou contar o que havia acontecido. O frentista ouviu tudo em silêncio. E então fez apenas uma pergunta. Ela estava usando um vestido branco. Renato confirmou. O homem apontou para uma fotografia antiga presa na parede do posto. Era ela. Exatamente ela. Segundo o frentista, aquela jovem morreu naquela estrada há mais de 20 anos, num acidente, durante uma tempestade. E desde então, toda noite, depois da meia-noite, ela continua lá, esperando. Alguém sempre para. E ninguém jamais entendeu por quê. Ela avisa antes de ser tarde demais. Talvez ela não seja o perigo. Talvez ela esteja tentando te salvar do que vive naquela floresta. Ou talvez você só descubra se parar.